Você já ouviu falar de Robert Francis Prevost? Provavelmente não com o peso que ele merece, um nome aparentemente comum, discreto, até comum demais. Mas hoje ele carrega um título que ecoa nos corredores mais secretos do Vaticano, Papa Leão XIV. E não é qualquer Papa. Ele é o novo sucessor de Pedro em um momento crítico da história da Igreja. Mas o que o Vaticano não quer que você saiba é que o caminho até aqui não foi apenas espiritual. Foi oculto, silencioso, envolto em sombras, segredos e sussurros. Nascido em Chicago, em 1955, Robert Francis Prevost parecia destinado a uma vida religiosa tranquila, um americano entre cardeais europeus, um estrangeiro entre os príncipes da Igreja. Mas há algo em sua história que não se encaixa. Algo que começa muito antes de ele vestir o hábito de frei agostiniano. Os arquivos mais antigos sobre Prevost são surpreendentemente escassos. Há registros de sua ordenação, seus estudos, suas missões no Peru, mas o que realmente chama a atenção é o que não está lá. Seus primeiros anos, sua formação espiritual, suas influências teológicas. Como se alguém tivesse cuidadosamente apagado rastros que poderiam revelar algo comprometedor. E é aí que começa o mistério. Em 1980, Prevost se muda para o Peru, oficialmente para missões pastorais. Mas documentos obtidos por jornalistas independentes revelam que ele manteve contato com ao menos 3 figuras ligadas a uma antiga sociedade religiosa proibida pela própria Igreja, a Ordem do Leão de São Marcos. Uma ordem fundada no século XII durante as Cruzadas e posteriormente condenada por envolvimento com práticas esotéricas e políticas clandestinas. A ordem teria sido dissolvida em 1714, mas seu símbolo, um leão com asas e uma espada flamejante, continuou a aparecer em momentos estratégicos da história da Igreja. Curiosamente, esse mesmo símbolo foi visto esculpido discretamente no anel pastoral usado por Prevost, em sua primeira aparição como Papa. Coincidência? Ou uma marca silenciosa de lealdade? Durante seu tempo na América do Sul, Prevost também atuou como formador de novos religiosos. Mas relatos de ex-seminaristas falam de encontros secretos, discussões sobre textos apócrifos e até mesmo a existência de um evangelho oculto, o chamado Evangelho de Leão, um manuscrito nunca reconhecido oficialmente pela Igreja, mas que teria circulado entre teólogos dissidentes no século XIX. O que esse evangelho dizia? Supostamente, ele falava de um Messias oculto, um leão de Deus, que não veio para redimir, mas para governar, para estabelecer o reino não nos céus, mas na terra. Um conceito perigoso, herético, e ainda assim, segundo esses relatos, frequentemente citado por Prevost em reuniões privadas. Seria esse o verdadeiro motivo pelo qual ele foi enviado ao Vaticano em 2014? Naquele ano, o então Papa Francisco o chamou para atuar na Congregação para os Bispos, oficialmente para ajudar na nomeação de novos bispos ao redor do mundo. Mas fontes internas relatam que sua influência cresceu de forma surpreendente. Em apenas 3 anos, já era considerado um dos principais conselheiros papais. Em 2023, foi nomeado prefeito do dicastério para os bispos, uma das posições mais estratégicas da Cúria Romana. Era o homem que moldava o futuro da Igreja, bispo por bispo. Mas por que Prevost? O Vaticano nunca comentou oficialmente, mas há quem diga que ele possuía algo que outros não tinham, uma sabedoria silenciosa, um poder oculto e, mais importante, alianças invisíveis. Foi nesse período que começaram a surgir rumores sobre reuniões secretas em Castel Gandolfo, a residência papal de verão. Reuniões nas quais Prevost teria sido visto ao lado de membros da chamada Aliança Negra, um grupo de cardeais conservadores que acreditam que a Igreja deve retornar a um modelo pré-conciliar, mais rígido, mais hierárquico, mais imperial.
Em 2025, com a renúncia surpreendente de Francisco por motivos de saúde, o conclave foi convocado. Um dos mais rápidos da história. Em apenas 2 dias, a fumaça branca subiu. E com ela, o nome que ninguém esperava, Robert Francis Prevost. Mas ele não escolheu qualquer nome papal. Ele escolheu Leão. O último papa a usar esse nome foi Leão XIII, em 1903. Um papa profundamente ligado à doutrina, à filosofia tomista e aos dogmas da fé, mas também envolvido com uma série de encíclicas misteriosas sobre a luta entre luz e trevas. O próprio Leão XIII teria tido uma visão profética de um século de domínio satânico sobre a Igreja. Uma visão tão perturbadora que ele escreveu uma oração ao arcanjo Miguel que, até hoje, é recitada após as missas por muitos fiéis. Por que Prevost escolheu esse nome? Seria uma homenagem ou uma continuação? Na homilia de sua entronização, Papa Leão XIV falou sobre restaurar a ordem divina e despertar os que dormem sob o véu da ilusão. Palavras poderosas, mas também perigosas, porque há quem veja nelas ecos de um antigo juramento, o juramento da Ordem do Leão de São Marcos, uma promessa de reconstruir a Igreja por dentro, purificá-la do que chamam de veneno moderno e estabelecer um novo império espiritual. O que sabemos é que desde então decisões drásticas começaram a ser tomadas, mudanças na liturgia, nomeações relâmpago, silêncio absoluto em torno de escândalos que antes ganhavam manchetes. E o mais intrigante, a criação de um departamento secreto dentro do Vaticano, o Instituto para a Preservação da Tradição Original, liderado diretamente por membros escolhidos a dedo por Papa Leão XIV, um nome que nunca havia existido antes na história recente da Igreja. Um departamento que, segundo documentos vazados, teria autorização para revisar, censurar e até eliminar documentos e práticas que comprometam a essência da fé autêntica. Estamos diante de uma restauração espiritual ou de uma transformação sombria. Quem é, de fato, Robert Francis Prevost? Apenas um servidor fiel? Um teólogo brilhante? Ou o agente de uma agenda oculta? As perguntas são muitas, e as respostas, como sempre, estão escondidas sob camadas de silêncio. Mas uma coisa é certa: o novo Papa Leão não é apenas um nome. É um símbolo, um chamado e talvez uma ameaça. Você está pronto para descobrir o que está por trás do véu? Porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A Ordem Perdida e o Círculo do Leão. Se há um segredo que o Vaticano temia revelar, ele começa com uma ordem esquecida, a Ordem do Leão de São Marcos. Pouco se fala sobre ela nos documentos oficiais da Igreja. Para muitos, trata-se de um mito, uma lenda medieval. Mas registros ocultos, mantidos longe dos olhos do público, apontam para sua existência real e para sua reativação nos bastidores da Cúria Romana. A ordem teria sido fundada durante a Terceira Cruzada por um grupo seleto de clérigos e cavaleiros que acreditavam que a Igreja deveria ter não apenas autoridade espiritual, mas também poder político absoluto. Seu símbolo? Um leão alado segurando uma espada flamejante e um pergaminho lacrado. Representa força, revelação e julgamento. Não um julgamento divino passivo, mas um julgamento ativo, feito por homens que se viam como instrumentos diretos da vontade de Deus. Ao longo dos séculos, essa ordem teria se infiltrado em diferentes estruturas da Igreja. Segundo relatos apócrifos, ela teria influenciado decisões papais, orientado a escolha de bispos e até interferido em concílios. A Igreja, ciente do perigo, declarou a ordem como extinta em 1714. Mas muitos estudiosos afirmam que ela apenas se ocultou. Recolheu-se à sombra, esperando o momento certo para ressurgir. Esse momento parece ter chegado com Robert Francis Prevost. Durante suas décadas de missão no Peru,
Prevost teria mantido encontros regulares com um grupo fechado de clérigos e intelectuais que se autodenominavam o Círculo do Leão. Segundo documentos obtidos por uma fonte anônima ligada a uma diocese sul-americana, esse grupo reunia traduções não autorizadas de textos patrísticos, documentos heréticos e tratados místicos esquecidos. O mais citado entre eles, um tratado conhecido como A Promessa do Leão, um texto do século XIV, atribuído a um monge chamado Teodoros de Ravenna, que profetizava a vinda de um pontífice que traria a espada ao altar, o cetro ao púlpito e restauraria o trono da autoridade divina sobre a terra. Esse tratado, segundo consta, foi estudado profundamente por Prevost em sua juventude. Um seminário em Lima chegou a retirar de sua biblioteca a única cópia conhecida do texto, dias depois de Prevost deixar o local. Ninguém soube informar para onde o manuscrito foi levado. Coincidência? Ou parte de um plano meticuloso para reunir as peças esquecidas de uma teologia subterrânea? Nos corredores do Vaticano circulam rumores de que o Papa Leão XIV mantém em seus aposentos uma capela privada com afrescos que retratam o leão de São Marcos. Não como símbolo do evangelista, mas como figura central de poder e dominação. Em uma das imagens, o leão pisa sobre um dragão adormecido, enquanto padres ajoelhados oferecem-lhe pergaminhos. Uma imagem carregada de significado. O que isso revela sobre a visão de mundo do novo Papa? Que tipo de teologia inspira seus passos? E mais importante, quem está realmente ao seu lado? Nos bastidores, alguns nomes começam a se destacar. O cardeal Vittorio Lanzani, por exemplo, um liturgista tradicionalista, agora figura como conselheiro direto do Papa. Lanzani já foi acusado de tentar restaurar práticas litúrgicas anteriores ao Concílio Vaticano II. Outro nome é Dom Abelardo de la Torre, um bispo mexicano ligado a grupos ultraconservadores e que, segundo fontes internas, teria sido o responsável por apresentar Prevost ao Círculo do Leão ainda nos anos 90. Mas talvez o mais enigmático seja o Monsenhor Benoît Chasson, um teólogo francês ex-exorcista, afastado discretamente de sua diocese após alegar ter recebido instruções proféticas em sonho sobre a queda da Igreja moderna e a ascensão de um novo leão. Chasson hoje reside em Roma, próximo aos Jardins Vaticanos, e raramente é visto em público. Ainda assim, sua assinatura apareceu recentemente em um decreto interno do novo Instituto para a Preservação da Tradição Original. Por que alguém com um passado tão controverso estaria agora ocupando um papel de tamanha importância? A resposta pode estar em uma palavra: restauração. O termo tem sido repetido insistentemente em discursos, documentos internos e entrevistas seletivas. Mas restauração de quê? Da fé? Da moral? Ou de uma estrutura de poder há muito desejada por grupos ocultos? Um relatório interno vazado recentemente por um funcionário do dicastério para a doutrina da fé indica que há um movimento ativo para revisar a história oficial da Igreja. Não apenas reinterpretar fatos, mas reescrevê-los. Especula-se que esse relatório tenha sido encomendado diretamente por Leão XIV e que um novo compêndio, uma espécie de história sagrada revisada, esteja em produção. O que esse compêndio dirá? O que será apagado? E o que será inserido como verdade absoluta? Estamos diante da construção de um novo magistério paralelo? Não é a primeira vez que grupos dentro do Vaticano tentam moldar a fé a seus próprios interesses. A diferença agora é que eles têm o poder, o trono, o anel do pescador. E mais do que isso, têm o silêncio. A imprensa oficial do Vaticano tem evitado perguntas sobre o passado de Prevost.
Qualquer menção à Ordem do Leão ou ao Círculo é sumariamente descartada como teoria da conspiração. No entanto, antigos documentos do Arquivo Secreto Vaticano, hoje conhecido como Arquivo Apostólico, apontam para um padrão inquietante. Todas as vezes que um grupo alternativo tentou tomar as rédeas da Igreja por vias espirituais ocultas, crises internas e perseguições seguiram-se. A Inquisição, por exemplo, foi uma resposta ao crescimento de movimentos místicos. O Concílio de Trento, uma reação ao protestantismo e às suas heresias. E agora temos um novo tipo de movimento, mais sofisticado, mais escondido, mas não menos ambicioso. E você, que acompanha esta investigação, pode estar se perguntando: qual o real objetivo por trás da ascensão de Leão XIV? Domínio espiritual? Poder político? Ou algo ainda mais profundo? Alguns teólogos independentes sugerem que estamos assistindo à preparação para um novo concílio secreto. Um anticoncílio que não será anunciado ao mundo, mas que definirá os rumos internos da fé para os próximos 100 anos. E a figura central desse evento seria, sem dúvida, Papa Leão XIV. Há também quem vá além. Teóricos como Luca Malvastri, autor do controverso livro O Leão de Sete Olhos, afirmam que Prevost pode ser o portador de uma missão profética anunciada no chamado Terceiro Segredo de Fátima, aquele nunca revelado por completo ao mundo. Segundo Malvastri, o segredo falava de um tempo em que um papa com o coração dividido reinaria não para unir, mas para julgar. E que este papa traria em sua mão uma chave de ferro, capaz de abrir tanto os portões do céu quanto os do inferno. Fantasia? Talvez. Mas, como dizia Bento XVI, as profecias não são escritas para satisfazer a curiosidade, mas para mover os corações. E o coração do Vaticano parece estar se movendo. Mas para onde? Vamos continuar desvendando as camadas desse enigma. Porque se há algo que os séculos nos ensinaram, é que o poder, quando se mistura com o sagrado, não se limita ao visível. O Evangelho de Leão e a heresia silenciosa. Entre os arquivos esquecidos de mosteiros desativados e bibliotecas privadas de cardeais já falecidos, existe um manuscrito envolto em mistério. O Evangelho de Leão. Trata-se de um texto não canônico, rejeitado pelas autoridades eclesiásticas, mas que, segundo fontes obscuras, teria circulado entre os círculos mais fechados da Igreja desde o século II. E é exatamente esse evangelho, negado, ocultado e até perseguido, que supostamente exerce influência sobre o pensamento e as ações do novo Papa Leão XIV. Mas o que esse evangelho diz? Ao contrário dos evangelhos reconhecidos, que falam de salvação, amor ao próximo e humildade, o Evangelho de Leão traça a figura de um Messias rei, um libertador de poder incontestável, um filho do homem que não apenas oferece a verdade, mas a impõe. Um juiz, não um redentor, ele não perdoa, ele separa os dignos dos indignos, os puros dos impuros, os leais dos desviados. A mensagem central do texto é perturbadora. E aquele que vier em nome do leão falará com voz de trovão, e a terra obedecerá. Durante muito tempo esse evangelho foi considerado uma farsa gnóstica, mas no final da década de 1980, um fragmento do texto foi redescoberto nas ruínas de um mosteiro na região de Cusco, no Peru. Quem liderava a expedição arqueológica? Um jovem frade agostiniano americano em missão, Robert Francis Prevost. Oficialmente, Prevost afirmou ter apenas acompanhado os pesquisadores como guia espiritual. Mas anos depois, fotos vazadas mostram-no segurando os fragmentos do pergaminho, estudando cada linha, como se já estivesse familiarizado com seu conteúdo. Seria coincidência ou prova de que ele já conhecia aquele texto antes mesmo da descoberta? Segundo o teólogo russo Ivan Nemtsev,
O Evangelho de Leão seria uma compilação de ensinamentos suprimidos por razões políticas, ideias que contradiziam diretamente a mensagem de mansidão de Cristo e colocavam o poder espiritual acima da misericórdia. Nemtsev, que desapareceu misteriosamente após publicar seu artigo O Leão entre os Quatro Viventes, afirmava que o texto era uma ameaça ao equilíbrio da fé, pois incentivava o retorno de uma teocracia feroz, governada por uma elite espiritual inflexível. Hoje, documentos internos apontam que esse evangelho está em posse do Instituto para a Preservação da Tradição Original. Mais especificamente, trancado na biblioteca privada do Papa, sob 3 níveis de segurança e fora do catálogo oficial. Segundo fontes internas, Leão XIV teria solicitado pessoalmente que nenhuma cópia fosse feita, nem digital nem física. Ele mesmo seria o único autorizado a consultá-lo. Por que tamanha proteção? O que esse texto significa para ele? Na homilia da Epifania, poucos meses após sua eleição, o novo Papa mencionou um trecho que não consta em nenhum dos evangelhos oficiais. Disse: virá o tempo em que os justos ouvirão o bramido do leão e saberão que o reino está próximo. Teólogos ao redor do mundo ficaram confusos. Alguns disseram que era uma paráfrase poética, outros que foi um lapso. Mas os que conhecem o Evangelho de Leão sabiam. O texto citado está no 4º capítulo do manuscrito encontrado em Cusco, um capítulo que fala sobre o tempo da separação, a era do julgamento, uma época em que o pastor cederia lugar ao guerreiro. Desde então, o clima no Vaticano mudou. As mensagens papais tornaram-se mais duras, as audiências mais raras, as celebrações litúrgicas mais rigorosas. Há relatos de padres sendo advertidos por suavizarem a linguagem de seus sermões, e bispos que ousaram criticar as novas orientações foram afastados de suas dioceses, alguns sob acusações não comprovadas, outros silenciados de forma abrupta. Um caso particularmente inquietante é o do arcebispo Gianni Robusto, da Cúria de Milão. Robusto foi um dos primeiros a questionar abertamente a autoridade do novo instituto fundado por Leão XIV. Em uma carta circular, alertou para o risco de restauração herética e da implantação de um culto paralelo sob o disfarce de tradição. Menos de uma semana depois, Robusto foi hospitalizado após um colapso nervoso súbito. Hoje vive recluso em um mosteiro franciscano e se recusa a falar com a imprensa. Coincidência ou consequência? Além disso, especialistas em linguística sagrada notaram que os últimos documentos oficiais do Vaticano, assinados por Leão XIV, contêm termos pouco usuais, expressões que remetem à linguagem do Evangelho de Leão. Frases como juízo iminente, a espada da palavra e coro dos justos reunidos, expressões inexistentes no magistério recente, mas presentes nos textos apócrifos do Círculo do Leão. O que isso indica? Que o pensamento por trás do novo papado não está apenas enraizado em doutrinas tradicionais, mas orientado por uma filosofia alternativa, uma teologia subterrânea que, ao longo dos séculos, foi considerada perigosa demais para ser ensinada, e agora ela está no centro do trono de Pedro. Há também a questão do novo catecismo em elaboração. Fontes internas indicam que o Papa Leão XIV deseja revisar a estrutura do atual catecismo da Igreja Católica, incorporando elementos esquecidos da tradição. Essa revisão, conduzida em segredo por um grupo de teólogos escolhidos a dedo, poderá introduzir conceitos que até pouco tempo eram considerados marginais, como a existência de uma elite espiritual superior, a defesa da hierarquia como reflexo direto do reino celestial e, o mais alarmante, a ideia de que a graça não é universal, mas reservada. Isso não é doutrina católica, isso é heresia, mas é uma heresia sutil, silenciosa,
que se esconde sob o manto da tradição, que fala com reverência, mas sem misericórdia, e por isso é tão perigosa, porque não vem de fora, vem de dentro, de onde menos se espera. Um monge beneditino que pediu anonimato afirmou, após ler um trecho do Evangelho de Leão, que sentiu uma inquietação espiritual profunda, como se estivesse diante de algo que imitava a luz, mas era feito de sombra. Palavras que ecoam a advertência de São Paulo aos Coríntios. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Estaríamos então diante de uma nova face da fé? Ou da sua distorção final? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, porque o Evangelho de Leão não é apenas um texto, é um símbolo de um projeto, de uma missão, de uma guerra silenciosa que já começou, não nas ruas, mas nos altares, não nos parlamentos, mas nos confessionários, não entre os infiéis, mas entre os fiéis, e no centro dessa guerra está o Papa Leão XIV, os guardiões da sombra e o Conselho Invisível. Enquanto os olhos do mundo se voltam para o Papa Leão XIV como símbolo máximo da autoridade espiritual, existe outro grupo, operando longe dos holofotes, que influencia suas decisões e define os rumos do seu papado. Um grupo que muitos conhecem apenas por um nome codificado nos arquivos da Cúria Romana, Justitia Occulta, a Justiça Oculta. Oficialmente, esse nome não aparece em nenhum documento público, mas fontes internas, ex-núncios e até mesmo diplomatas aposentados confirmam sua existência. Trata-se de um conselho informal, mas extremamente influente, formado por cardeais, monges eremitas, exorcistas, estudiosos de teologia antiga e até leigos ligados à diplomacia vaticana. Todos com uma característica em comum, uma lealdade absoluta à figura papal, não à instituição da Igreja em si. Disse que esse grupo atua como filtro, escudo e espada. Filtra o que o Papa vê, protege-o do que não deve saber e ataca quem ameaça a ordem estabelecida. Mas quem são os membros da justiça oculta? E mais importante, por que só agora esse grupo parece ter saído das sombras? De acordo com um relatório confidencial vazado por um ex-funcionário da Secretaria de Estado, o Conselho Invisível foi estruturado logo após o conclave que elegeu Leão XIV. Apenas 3 dias depois de sua eleição, o novo Papa teria convocado uma reunião privada com 8 figuras-chave, em uma sala sem microfones, sem câmeras, sem registro oficial. Ali, segundo consta, ele teria anunciado a criação de um núcleo puro de conselheiros espirituais que o ajudariam a discernir a vontade divina acima da política eclesiástica. O local desse encontro? A cripta da Basílica de São João de Latrão, conhecida por abrigar relíquias antigas e túneis selados que remontam à época de Constantino. Fontes que estiveram próximas do encontro afirmam que, antes da reunião, houve uma vigília de 7 horas em absoluto silêncio, uma espécie de purificação espiritual, ato semelhante ao rito de iniciação descrito nos textos da Ordem do Leão de São Marcos. Coincidência ou continuidade? O fato é que, desde aquele dia, decisões cruciais passaram a ser tomadas fora dos canais tradicionais. Nomeações inesperadas, reformas estruturais nos dicastérios, exílios diplomáticos silenciosos, tudo apontando para uma mão invisível operando atrás do véu institucional. Um exemplo claro ocorreu com o afastamento do cardeal Augustin Van Hel, chefe da Congregação para a Evangelização dos Povos. Van Hel era conhecido por sua postura moderada e por defender uma abertura maior ao diálogo interreligioso. Menos de 2 semanas após criticar o novo tom rígido das orientações papais, Van Hel foi subitamente transferido para um cargo consultivo em Malta, sem explicações públicas. O motivo oficial? Descanso espiritual. Mas fontes internas afirmam que ele foi julgado pelo Conselho Invisível.
em silêncio, sem defesa, uma justiça oculta, como o próprio nome sugere. Outro caso emblemático envolve a freira e teóloga francesa Irmã Béatrice Lemarchand. Béatrice era uma das poucas vozes femininas respeitadas dentro da Comissão Teológica Internacional. Seus estudos sobre a misericórdia divina como elemento estruturante da teologia cristã foram traduzidos para mais de 20 idiomas. Porém, ao afirmar em uma conferência que a Igreja não pode se tornar um tribunal, Béatrice foi retirada de suas funções e enviada para uma missão pastoral em uma aldeia no sul do Níger. Ela desapareceu 3 meses depois. A investigação nunca avançou. O que está acontecendo? Estaríamos diante de uma nova Inquisição? Uma que não julga com fogo, mas com silêncio? Segundo o jornalista investigativo Federico Marciani, que cobre o Vaticano há mais de 2 décadas, o Conselho Invisível representa a centralização final do poder, um poder que não responde a mais ninguém além de si mesmo. Em seu último livro, A Cúria Fantasma, Marziani afirma que Leão XIV criou uma estrutura paralela de governo inspirada em modelos monásticos da Idade Média, onde a autoridade espiritual e a autoridade administrativa se fundem numa única voz, a do pontífice e seus guardiões. Mas esse modelo tem um custo alto, um custo que já começou a se manifestar em crises silenciosas. Há uma crescente evasão de sacerdotes jovens que, ao perceberem o novo clima de rigidez doutrinária, têm abandonado seus estudos nos seminários. Ordens religiosas estão reportando quedas abruptas de vocações. Em muitas paróquias, o medo substituiu a confiança. Padres evitam pregar com liberdade, bispos não ousam questionar decretos. E o povo? O povo observa, silencioso, confuso, dividido entre a fidelidade ao Papa e a estranheza diante de sua nova postura. O Conselho Invisível também estaria envolvido na revisão das normas litúrgicas. Algumas missas têm adotado elementos esquecidos há séculos, velas negras, trajes simbólicos com leões bordados em ouro, ritos em latim não reconhecidos oficialmente. Em um vídeo que circulou brevemente nas redes sociais, antes de ser removido, vê-se um sacerdote em Roma, prostrado diante de um altar adornado com imagens do leão de Judá. No fundo, uma música solene ecoa: Veni, Leo, veni. A autenticidade do vídeo foi negada pelo Vaticano, mas o estrago já estava feito. A imagem de uma fé em transformação ou deformação já se espalhava. Há também indícios de que o Conselho Invisível atua como um corpo censor. Diversos livros religiosos foram retirados de circulação nos últimos meses, principalmente aqueles que promovem uma visão mais inclusiva da fé cristã. Editoras católicas receberam orientações diretas para revisar catálogos, sob pena de perderem o selo de aprovação eclesial. Quem está decidindo o que pode ou não ser lido? Que tipo de igreja se constrói com base na exclusão do pensamento? Em paralelo, cresce uma rede de leigos influenciadores, ligados ao pensamento de Leão XIV. São professores, escritores, políticos, empresários, todos com discursos semelhantes. A necessidade de restaurar a autoridade da igreja, purificar a doutrina, combater a tibieza espiritual. Muitos deles nunca foram vistos nos círculos tradicionais de fé, mas agora são recebidos em audiências privadas, consultados, citados em documentos oficiais. Estaríamos diante de uma fusão entre igreja e ideologia? Uma igreja guiada não mais pelo Evangelho da Graça, mas por uma agenda de poder? O mais alarmante é que tudo isso está acontecendo sem resistência interna visível. Não há debates, não há votações, não há transparência. A justiça oculta, esse conselho invisível, parece operar com uma legitimidade silenciosa, não porque tenha sido escolhida, mas porque ninguém ousa contestá-la. E talvez essa seja a maior armadilha.
Porque o silêncio, quando alimentado pelo medo e revestido de sacralidade, se torna obediência cega. E a obediência cega, quando guiada por sombras, leva a caminhos irreversíveis. Caminhos que a história da Igreja conhece muito bem e que custaram séculos de dor e arrependimento. O que resta saber é, estamos prestes a repetir esses erros? Ou teremos coragem de olhar para o que está por trás da cortina? Porque o leão ruge, mas nem todo rugido vem do céu. O segredo de Chiclayo, as raízes inquietantes de um pontífice. Para entender o presente de Leão XIV, é preciso olhar para o seu passado. E não qualquer parte dele, mas para a mais obscura e pouco comentada. Seus anos em Chiclayo, no norte do Peru. É lá que a história de Robert Francis Prevost encontra sua verdadeira origem espiritual. Não apenas como frade, missionário ou administrador, mas como parte de algo maior, mais enigmático e possivelmente mais perigoso do que qualquer documento oficial revela. Em 1985, Prevost chegou ao Peru como missionário agostiniano. Tinha pouco mais de 30 anos. Jovem, determinado e, segundo testemunhos da época, já demonstrava uma sabedoria incomum, quase inquietante. Seus superiores o enviaram para uma região conhecida por seus desafios sociais, mas também por suas lendas ancestrais e comunidades que mesclavam fé católica com tradições pré-colombianas. Foi em Chiclayo que ele se tornou mais do que apenas um pastor. Ele se tornou um estudioso da espiritualidade local, um observador dos antigos ritos e, como dizem alguns ex-colegas de missão, um colecionador de símbolos esquecidos. Nos arredores da cidade, há uma região chamada Zanha, conhecida por ruínas coloniais e subterrâneos que datam da época da Inquisição Espanhola. Ali, Prevost teria visitado com frequência as catacumbas interditadas da antiga Catedral de Zanha. Ruínas fechadas ao público, mas abertas aos olhos de quem tivesse acesso e propósito. É lá que, segundo rumores insistentes entre monges locais, ele teria encontrado um artefato que mudaria sua trajetória espiritual. Um códice, parte manuscrito, parte símbolo, que tratava da linhagem dos ungidos. Trata-se de uma teoria antiga e herética, combatida ferozmente pelo Vaticano ao longo dos séculos. A ideia de que certos homens não apenas são chamados por Deus, mas possuem uma linhagem espiritual secreta, hereditária, invisível ao mundo e com poderes de autoridade direta sobre as almas. Essa doutrina, rejeitada nos concílios oficiais, aparece em textos como o Livro de Melquisedeque, os Salmos dos Justos Ocultos e nos rituais de Montserrat. E segundo estudiosos peruanos como o falecido padre Jorge Quezada, há indícios de que Prevost acreditava, ou passou a acreditar, que era parte dessa linhagem oculta. A mudança em seu comportamento após esses anos é notável. De um missionário simples, ele se tornou um estrategista. Em 1998, tornou-se prior provincial da sua ordem no Peru. Rapidamente passou a reorganizar missões, substituir líderes locais e consolidar seu poder espiritual na região. Mas isso não foi feito de forma ostensiva. Pelo contrário, ele usava a linguagem da humildade, da comunhão, da obediência. Mas por trás disso havia algo mais profundo. Vários religiosos que conviveram com Prevost relatam que ele guardava um diário pessoal em latim, onde registrava sinais recebidos em sonhos. Sonhos nos quais ele caminhava por desertos, atravessava leões de pedra e recebia uma chave com 7 marcas. Sonhos que, segundo suas anotações, não eram simbólicos, eram proféticos. Em uma dessas visões, registrada em um manuscrito desaparecido após sua eleição papal, Prevost teria escrito: "O leão ruge no silêncio, e seu rugido não é som, é comando." Essa frase, anos depois, foi ecoada em um discurso oficial no Vaticano, uma coincidência que não passou despercebida aos que acompanham seus passos há décadas. Mas a cidade de Chiclayo guarda ainda mais segredos.
Durante os anos de 1993 a 1996, Prevost teria fundado, em paralelo ao trabalho pastoral, um círculo de estudos restrito, conhecido como Fraternitas Leonis, ou Fraternidade do Leão. Os encontros ocorriam em um antigo casarão colonial às margens do rio Laleche. Ali, segundo um ex-membro que vive hoje sob identidade protegida, eram estudados textos que não constavam em nenhum currículo eclesiástico tradicional. Entre eles, o Liber Regnum, um manuscrito encontrado nos Andes em 1921, e que falava sobre o despertar de um leão entre os cordeiros, uma metáfora para um líder espiritual que viria, não como servo, mas como juiz dos tempos finais. Este círculo não era apenas intelectual, era ritualístico. Reuniões começavam com leituras em voz baixa, à luz de velas negras. Cada membro usava um anel com o símbolo de um leão de 2 cabeças, um símbolo que aparece hoje em discretos detalhes dos paramentos litúrgicos usados por Leão XIV. Por que ninguém fala sobre isso? Porque quase todos os membros da Fraternitas desapareceram ou se dispersaram após Prevost ser chamado de volta a Roma, no início dos anos 2000. Alguns sumiram sem deixar rastros. Outros morreram em circunstâncias estranhas. Acidentes de carro, falência múltipla dos órgãos, infartos fulminantes, todos abaixo dos 50 anos. A única exceção, Dom Santiago Valverde, ex-bispo de Chiclayo. Em um depoimento gravado poucos dias antes de sua morte, Valverde disse: "Ele sempre soube que seria mais do que um bispo. Dizia que havia recebido um chamado direto, não de Roma, mas do alto." Será esse alto uma referência a Deus ou a algo diferente? A Fraternitas Leonis também mantinha registros secretos de mapas simbólicos, representações astrais ligadas aos 7 selos do Apocalipse, aos ciclos de sangue das eras bíblicas e à teologia do tempo cíclico. Uma das representações mostrava um homem com um báculo de ouro cercado por sombras em forma de leões, com a inscrição Incipit Dominus Leonis. Aqui começa o Senhor do Leão. Os arquivos da Diocese de Chiclayo foram revisados após a eleição de Prevost como Papa. Muitos documentos desapareceram, outros foram digitalizados e selados. A própria biblioteca diocesana passou por uma reorganização ordenada diretamente pelo Vaticano. Livros foram enviados a Roma, e a ala onde funcionava o antigo escritório de Prevost foi interditada por problemas estruturais. O que havia lá? O que precisou ser removido? Hoje, moradores antigos ainda falam de um padre de olhos silenciosos que dizia que a fé era apenas a superfície e que a verdade estava nas raízes sob a terra onde o leão dorme. Uma metáfora ou uma confissão? A ligação de Leão XIV com Chiclayo não é apenas geográfica, é simbólica, é ali que nasce o mito. O sacerdote que vê além, o homem que ouve o rugido invisível, e talvez seja essa a chave de tudo. Porque se ele realmente acredita ser o escolhido de uma linhagem espiritual esquecida, e se tudo o que vem fazendo como Papa é uma preparação para a vinda de um novo ciclo apocalíptico, então o que está em jogo não é apenas a doutrina, é a estrutura inteira da realidade espiritual da Igreja, a própria noção de salvação. Porque se o leão despertou, a quem ele devorará primeiro? O fim de um ciclo, a verdade oculta e o destino de Leão XIV. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, onde as sombras que cercam a figura de Robert Francis Prevost, o novo Papa Leão XIV, finalmente começam a se entrelaçar com a realidade de sua missão no Vaticano. O que parecia ser uma série de coincidências misteriosas agora assume uma forma mais inquietante, levando-nos a questionar o verdadeiro propósito por trás de seu papado. Em toda a história da Igreja,
Sempre existiram figuras enigmáticas, homens e mulheres que se destacaram por sua sabedoria, força de caráter ou, em alguns casos, por seu vínculo profundo com mistérios espirituais e secretos. Mas Leão XIV, ao que tudo indica, é mais do que uma simples peça do grande tabuleiro da Igreja. Ele é, de fato, o ponto de convergência de uma narrativa secreta, com raízes que se estendem muito além da história oficial que nos é contada. A associação de Prevost com a Fraternitas Leonis, a Fraternidade do Leão, e seu aparente conhecimento de tradições espirituais proibidas sugere que ele não apenas representa uma mudança na Igreja, mas possivelmente a conclusão de um ciclo milenar que, segundo algumas interpretações apocalípticas, marca o fim de uma era e o começo de uma nova. Mas para muitos, essa transição não é uma mensagem de esperança. Pelo contrário, é uma ameaça silenciosa e sutil. Os sinais estão todos presentes. As mudanças na liturgia, as mensagens codificadas, a figura do leão, que aparece como um símbolo de poder e domínio, reverberando por todo o pontificado de Leão XIV. Mas mais do que isso, os movimentos dentro do Vaticano, que acontecem nas sombras, sem explicações claras. O conselho secreto, que parece governar com uma mão invisível, e as purgas silenciosas de figuras que não se alinham com a visão de Prevost. Qual é o verdadeiro objetivo de Leão XIV? Seria ele um homem profundamente espiritual, chamado a restaurar a pureza da Igreja? Ou estamos diante de uma figura manipuladora, utilizando sua ascensão para implementar uma agenda mais obscura e apocalíptica? A verdade é que, ao observarmos os eventos em andamento, podemos concluir que a mudança que Leão XIV representa está além do controle humano. Ele não é apenas um papa comum. Ele é um catalisador de uma transformação espiritual profunda, que está se desenrolando lentamente, em silêncio, e que provavelmente mudará para sempre o destino da Igreja Católica e, talvez, da humanidade como um todo. O Papa Leão XIV está no centro de um jogo de poder espiritual, onde as fronteiras entre o bem e o mal se tornam nebulosas e imprecisas. Aqueles que questionam suas motivações podem ser silenciados, excluídos ou esquecidos, como vimos com tantos líderes e teólogos que já caíram de graça perante sua autoridade. Mas há um poder ainda mais profundo em jogo, algo que transcende o Vaticano e suas intrigas internas, a conexão entre o humano e o divino. Se o Papa Leão XIV é verdadeiramente o líder espiritual que a Igreja precisa, então sua missão será revelar os mistérios ocultos, trazendo à tona uma nova compreensão do Evangelho. Porém, se suas intenções forem menos puras, ele pode ser a chave para uma era de controle total e manipulação das almas, algo que já foi tentado no passado e falhou. Mas agora, as peças estão no lugar. O conselho secreto está em funcionamento, os rituais começaram e o mundo está assistindo sem perceber a transformação iminente. Este é um momento crucial na história e só o tempo revelará se estamos no limiar de uma grande revelação espiritual ou de uma escuridão que engolirá a luz. Porém, tudo o que compartilhamos aqui são apenas teorias, rumores e possibilidades que podem ou não se confirmar. Não podemos afirmar com certeza o que é verdade e o que é ficção. O que sabemos é que os acontecimentos continuam a se desenrolar. E, como sempre, cabe a nós, como observadores atentos, buscar as pistas e questionar o que está sendo escondido. Agora, se você ficou intrigado com tudo o que foi revelado e quer continuar explorando os mistérios mais profundos da história da Igreja e dos segredos do Vaticano, não deixe de se inscrever no nosso canal. Curta o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. O que você acha de tudo isso?
Deixe seu comentário e vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas. Até a próxima!